Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês tenham passado uma semana abençoada, sempre na presença de Deus. Estamos aqui, mais uma vez reunidos, para podermos trilhar essa nossa jornada aí nos estudos da Escola Bíblica Dominical, conforme nos apresenta a CPAD. E nós estamos neste trimestre falando sobre corpo, alma e espírito. Nós hoje estaremos fazendo os nossos estudos na lição número 6, que fala sobre a consciência como um tribunal interior que nós temos, né? Vamos lá, vamos dar início a essa nossa aula aqui. É uma aula tranquila, mas precisa de bastante atenção para que nós possamos entender tudo o que o assunto nos apresenta, não é verdade? Queridos, quando nós ali já na aula passada nós falamos sobre a alma humana, alguns detalhes ali sobre a consciência já se fizeram perceber, né? Sobre a consciência humana já se fizeram perceber. Consciência humana, só os humanos têm a consciência, mas é isso, já se fizeram perceber ali. Percebam, portanto, que nós começamos a falar da parte imaterial do ser humano, e esta parte imaterial, meus irmãos, embora formado por duas essências diferentes, elas não se separam nem mesmo após a morte ou no momento da morte física, não se separam. Essa parte imaterial, ou seja, a alma e o espírito, elas não se separam. E por que isso? Segundo o que nós conseguimos compreender nas escrituras sagradas, Deus soprou fôlego de vida. Então, o espírito colocado em nós, ele ele energiza, vamos usar esse termo, ele energiza a nossa alma e assim ele mantém ela viva. Ok? Esta interligação é o que garante a continuidade da existência da alma, mesmo com a separação do corpo no momento da morte, ali conforme nós vemos lá em Gênesis 2, no versículo número 7. E hoje nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre tudo isso, sobre todos esses assuntos. O texto sugerido para nós estudarmos hoje está em Romanos 2, de 12 Romanos 2, de 12 a 16, meus amados. Agora coloque a mão na sua consciência. Vocês lembram dessa frase? Essa frase era muito usada pelos nossos pais, né? Até por pessoas que nós nos relacionamos. Põe a mão na consciência, rapaz, o que você está fazendo está errado, né? E é dessa maneira. Então, é isso que nós iremos estudar hoje. Põe a mão na sua consciência, pensa, veja bem aí, né? Então, o texto que nós estudaremos, que é o texto exatamente de Romanos 2, de 12 a 16, meus amados, nos diz da seguinte maneira: porque todos os que pecaram sem lei, também perecerão sem lei. E todos os que pecaram na lei também perecerão ou serão julgados, né? Vamos dizer assim, serão julgados pela lei. Então, aqueles que pecaram na lei serão julgados na lei. Porque aqueles que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Prestem bastante atenção. Essa nossa aula é muito importante, não é verdade? Mas os praticantes da lei serão justificados. Então, aqueles que ouvem a lei não são justos, mas para você praticar, você tem que ouvir, seria isso ou não? Veja bem o texto, como ele nos traz uma complexidade, né? Porque quando os gentios, nós fazemos parte dos gentios, meus amados, não se esqueçam disso. Quando os gentios que não têm lei fazem, começa a ficar mais claro agora aqui, fazem naturalmente, meus irmãos, as coisas contidas na lei, né? Não tendo eles a lei imposta, né?
são a lei para si mesmo. Então, o ser humano ele é a lei para si mesmo. O gentil ele é a lei para si mesmo, porque não foi imposta uma lei para ele. E assim, os quais, né, a palavra diz assim, dessa maneira aqui, os quais mostram a obra da lei escrita onde? Nos seus corações, testificando também a palavra consciência, meus irmãos, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. É a nossa consciência, ela nos aponta o certo ou o errado. Aqui, quando nós falamos como um tribunal, ela nos julga. Você está errado, não faça assim. Você está certo, prossiga dessa maneira, né? E aí vem o finalzinho aqui desse texto aqui, o versículo 16, que diz assim: no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos do homem conforme o seu evangelho. É desta maneira que ele vai julgar, é assim que ele julgará, meus amados. Esse é o texto que foi sugerido para nós estudarmos nesta nossa aula aqui. Irmãos, estes versículos, eles introduzem ali a lei mosaica na discussão do juízo vindouro de Deus. Vocês conseguiram entender dessa maneira? Então ela introduz ali a lei mosaica. E se nós prestarmos bastante atenção nisso, nós veremos o quê? Nós veremos que a consciência ela está ligada tanto na alma como no espírito, que jamais se separam, como nós acabamos de falar. E é a consciência do ser humano que, ajustada aos padrões divinos, nos levará a tomar as decisões morais, as decisões corretas, as decisões certas, ou não, conforme o critério do ser humano que está vivendo essa situação, né? Vejam que os judeus, eles viam a lei como essencial. Se não cumprisse a lei, não seria salvo. Já Paulo e o Evangelho ensinam que a lei não salva ninguém. A lei não salva ninguém, ela é apenas a revelação, ou seja, ele é apenas para revelar, é ela que revela o pecado. Porque mesmo sabendo que é pecado, a pessoa ela não cumpre esses requisitos exigidos pela lei. E assim ela não pode de maneira nenhuma ser a base para a condenação ou não. Por quê? Porque eu estou cumprindo a lei na marra, forçado, de uma maneira imposta. Sabe? Quando nós vamos lá para Deuteronômio 6, no versículo 4, quando Israel é chamada para ouvir a identidade, ou seja, para ouvir a lei de Deus, né, nós percebemos que é apresentada para eles a lei. Só que lá no 6,4 começa a apresentar a lei, mas já em Deuteronômio 6, no versículo 5, já fica muito claro, meus amados, o que é que Deus quer de verdade do ser humano. Deuteronômio 6,4, ele fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ouça, ó Israel. E dali vai prosseguir as leis, né? Só que no versículo 5 fala assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder. Então, com todo o seu coração. Então, ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que essa lei não é para que você a cumpra por imposição, mas por amor, por relacionamento. Né? Só ouvir a lei não é suficiente, a pessoa deve amar a Deus de todo o coração. Só conhecer a lei não é o suficiente. A pessoa tem que ter uma obediência voluntária, E aí eu pioro mais ainda a situação para todos nós aqui. Não basta obedecer pela imposição, é preciso ter em si amor, é preciso ter em si a moralidade intrínseca no seu ser, é obedecer por saber ser o correto
e ter ali em si, meus amados, o amor espontâneo e sem a maldade e a obrigação. É obedecer naturalmente. Simples, mas complicado, não é verdade? É simples, mas complicado. Porque às vezes nós achamos que nós não dominamos os nossos sentimentos interiores, mas dominamos sim, nós temos o controle de tudo isso. Nós podemos, desde que nós nos abasteçamos, como nós falamos na aula passada, das coisas certas, das coisas coerentes, das coisas corretas, o que é certo e o que é errado. Uma coisa pode ser certa para mim e pode não ser certa para você, mas existe os princípios morais especificados pela Escritura Sagrada. E nós os temos aqui, através dos ensinos de Deus, através do exemplo de Deus, através da própria Escritura Sagrada e através dessa consciência que foi Deus que colocou em nós, meus amados. É dessa maneira. Então, meus irmãos, entendam que ninguém, meus amados, será declarado justo pela obediência da lei. Ninguém vai ser declarado justo pela obediência da lei. Porque ele pode ter deixado de cumprir várias outras coisas. E não é um cumprimento obrigatório. Sabe, meus irmãos? Ele vai ter deixado de fazer muitas outras coisas. A lei, ela deve ser cumprida sim. Ela tem que ser, vamos dizer assim, você tem que viver as normas, as regras, porque não, mas não como imposições. Então a lei deve ser cumprida assim, mas ninguém obedece em hipótese alguma a essa lei perfeitamente. Ninguém vai conseguir obedecer ela perfeitamente. Nós somos falhos, nós somos pecadores, sabe? Principalmente se você tiver que obedecer ela por obrigação. Então faça uma análise de você mesmo ali, dá uma lidinha lá em Romanos 2, versículo 3, Romanos, versículo 20, versículo 23, Gálatas 2,16, Tiago 2, de 8 a 11 também, meus amados. Entendam, irmãos, que o único que conseguiu cumprir a lei, o único que cumpriu a lei de forma incorruptível foi Jesus Cristo. Só Ele. Nós não temos condições disso. Então nós temos que ter total dependência dele, mas nós temos que estar envolvidos nesse amor, neste relacionamento e termos ciência e termos ali o discernimento para poder decidir entre o certo e o errado. Nós temos que ter esse senso de justiça dentro de nós, embora não podendo nos julgarmos. A consciência, ela nos dá o senso de justiça, mas não nos permite fazer julgamento sobre nós próprios e nem sobre outras pessoas. Nós não conhecemos o íntimo da pessoa, nós não conhecemos o profundo do seu ser. Né? Já os gentios, meus amados, ou seja, nós, né? Nós não possuímos ali uma lei como um guia moral. Né? Mas nós possuímos, sim, dentro do nosso coração, uma lei interna, sabe? É uma lei como é que eu vou dizer? Uma lei que instrui, meus irmãos, a nossa consciência. Aliás, quando eu falo, quando eu falo de gentios, eu me refiro ali a toda a humanidade. Todo o ser humano possui naturalmente, por terem sido criados à imagem de Deus. Lembram-se da Imago Dei, a Imago Dei que nós temos falado bastante? Nós já ensinamos isso na aula passada, nas anteriores também. Ali nós falamos o quê? Da moral no íntimo do ser humano. E é ela que acusará ou defenderá as nossas escolhas morais diárias. Então, todo ser humano possui isso naturalmente dentro dele, tanto o salvo quanto o não salvo. Mas certo é que todas as pessoas, todas, de uma maneira geral, estão muito aquém da santidade que é exigida por Deus, meus irmãos. A certeza que nós podemos, aliás, a única certeza que nós podemos passar é que a sinceridade de coração é o que deve permear a sua relação com Deus. E assim Jesus, ele será o nosso juízo, nosso juiz final. Está lá em João 5, de 22 a 30, Atos também 17, 31, fala sobre isso. Amados, o juízo vindouro, ele virá segundo a verdade, segundo
à verdade e proporcional à revelação recebida. Nós já vimos isso na Escritura Sagrada. E ele vem também em conformidade com as obras praticadas. A obra não salva, lógico, nós sabemos que a obra não salva. Entenda, unja os ouvidos para entender o que nós falamos, né? Essa obra que nós falamos é aquela que caminha junto com a fé, com o crer, com o viver, esta relação com esse amor, sabe? É aquela sem parcialidade, é aquela que vem em resposta ao Evangelho, e não você fazer uma obra para poder adquirir alguma coisa. Ou seja, não é, meus amados, obedecer pela imposição da lei ou por regras, mas sim pelo amor e relacionamento com o Criador da lei, com aquele que criou todas as coisas, inclusive este ser que vos fala aqui e cada um de vocês que está participando desta aula. É você escolher voluntariamente a prática do bem, a prática do certo, conforme ensina a Escritura Sagrada. É desta maneira, meus amados. É você ter a sua consciência, voltamos aqui à consciência, é você ter a sua consciência limpa e sadia para com Deus e para com os homens. É você viver de fato a sã doutrina. Muitos, meus irmãos, muitos hoje pensam que a fé ela não tem uma base intelectual, que ela é uma espécie de um conforto apenas, é uma espécie de um consolo para quem sofre, um tipo de uma fantasia que nós fazemos para nos iludir. Agora, se você der ouvido à razão, se você prestar atenção e der ouvido à razão, a coerência, o equilíbrio de relação, esta vai te abrir muitas portas do entendimento e isso vai te levar diretamente a Deus, meus irmãos. Amados, o cristianismo é a visão de mundo mais coerente, na minha opinião, e para a qual existem mais evidências neste mundo aqui que nós vivemos, porque está fundamentada na Escritura Sagrada, e nós temos muitas provas de que a Escritura Sagrada é verdadeira. A fé, meus amados, ela não é oposta à razão, entende isso? Ela é um olhar de uma razão redimida. É o olhar de uma razão redimida. Nós precisamos entender, meus irmãos, o Evangelho, aliás, não apenas o Evangelho, mas toda a estrutura da Escritura Sagrada. Nós precisamos entender, porque se nós não entendermos, se nós não conseguirmos achar esta razão nisso, nós não vamos ter em nós ali um perfeito conhecimento, e aí aquela estrutura que nós montamos em cima disso, que nós aprendemos, que nós vemos que é verdade, não vai se sustentar, não se sustenta. Então nós temos que sempre buscar mais, e agregando, e com racionalidade, com equilíbrio. Meus irmãos, entendam que a consciência, ela funciona tão logo uma conduta antiética ou pecaminosa ela é praticada, ou uma coisa boa também é praticada. Ela não dá trégua, meus irmãos. Se nós formos olhar ali, um exemplo apenas para os irmãos, quando Pedro nega Jesus, ele não sentiu ali apenas culpa, sabe? Servo de Cristo que ele era, meus irmãos, ele chorou amargamente, ele perdeu ali a graça, e ele deixou o ambiente que ele vivia cheio de tristeza, cheio de amargura, porque ele foi afligido pela sua consciência, meus amados. E assim ele experimentou um arrependimento sincero. Então, quando nós cometemos algum erro, a nossa consciência pesa, e aí nós precisamos e temos que nos arrepender sinceramente, né? E da mesma forma, meus amados, se nós não sufocarmos
a nossa consciência e estivermos no caminho da humildade diante dele, diante do Senhor, se nós deixarmos a nossa consciência livre, ou não sufocarmos, é isso, deixarmos a nossa consciência viver, fluir naturalmente, ela está ligada com o espírito e com a alma, meus amados. Agindo dessa maneira, não sufocando a consciência com coisas impostas pela parte externa, com coisas que nos são apresentadas pelas pessoas, se nós não sufocarmos a nossa consciência e se nós estivermos verdadeiramente neste caminho de humildade, de relacionamento, de comunhão diante de Deus, e com Ele nós seremos restaurados. Não tenham dúvida disso, porque a nossa consciência, meus amados, ela é para o nosso bem. A nossa consciência é para o nosso bem. É a junção da alma e do espírito. É uma linha muito tênue, inseparável, mas com duas essências, porque uma vai alimentar a outra, não é isso? Ela, vamos dizer assim, ela permite a percepção e a reflexão sobre o mundo interior e exterior também. Então, tanto a percepção como a reflexão sobre tudo isso, ela permite o planejamento de ações, permite a compreensão ali dos conceitos morais, ela integra o indivíduo ao ambiente, ela vai te levar a interagir com o seu ambiente. Também, entre as suas funções está o que? A capacidade de pensar. Então a nossa consciência, ela tem essa capacidade de pensar. Tudo faz parte da Imago Dei, como nós temos falado para os irmãos. Então nós temos a capacidade de pensar, de sentir, de intuir, de agir, isto além dela fornecer o sentido do eu, de você se reconhecer como ser, reconhecer o outro como ser, né? Ela é assim, é como o motor do desenvolvimento humano, vamos dizer mais ou menos desta maneira, não é verdade? E quando nós analisamos com os olhos de cristãos que nós somos através das Escrituras, nós entendemos que a sua função principal é como se fosse ali um guia, né? Um guia moral interno que nós temos, e um testemunho da lei de Deus. É um guia moral e um testemunho da lei de Deus, que nos apresenta a lei não como imposição, não como regra, mas nos apresenta a lei como um conhecimento. Nós sabemos, temos convicção e não faremos. Por quê? Porque o nosso amor, a nossa comunhão é muito maior do que o cumprimento da lei. Ok? Do que o cumprimento da lei. E isto, meus irmãos, nos permite o quê? Nos permite discernimento moral. Porque as leis de Deus, elas estão escritas no nosso coração, como nós falamos. Tanto no coração do cristão, como no coração do ímpio também, viu? Não pensa que ele se safa dessa, não. Está escrito também no coração dele. Ele tem ciência de que é errado, mas ele pratica. Diferente da pessoa que se converte, que é convertida, né? É a consciência, meus irmãos. É a consciência, meus irmãos, que nos permite ali avaliar todas as nossas ações. Ela está intrínseca em nós como que um tribunal moral pessoal, onde nós percebemos se os nossos atos, né? Nós percebemos se os nossos atos eles são bons ou maus. É a consciência que nos acusa ou absolve diante ali de Deus e inclusive diante dos homens, né? Inclusive diante dos homens, porque os homens nos julgam. Nós temos esse vício também de julgar as outras pessoas. É desta maneira. Então, isso nos absolve antes da acusação. Se você sabe e você evita esse mal, você não está se predispondo a ser julgado por ninguém, né? E isso traz para você o quê? E possibilita, né? Possibilita a sua escolha entre o bem e entre o mal. E assim você se torna ali o santuário do homem. Você, a sua mente é o santuário. É você que vai decidir aquilo que você vai praticar.
Paulo fala muito sobre isso em Coríntios, meus amados. Mas é você que vai decidir, você vai lutar, você vai persistir, você vai perseverar. Nós teremos aflições, teremos lutas, sofreremos as consequências de muitas coisas que nós fazemos, mas temos força para isso. Deus nos dá força para tudo isso. Sabe? A consciência, meus amados, é o lugar mais íntimo onde a pessoa se encontra a sós com Deus, ouve a voz de Deus, de onde ela se encontra com ela mesma. Se vocês lembrarem, eu há muito tempo atrás falo para os irmãos que nós podemos mentir para todo mundo, menos para Deus e para nós mesmos. E é isso, é a nossa consciência. Entenda também, meus amados, que a consciência ela não é infalível. Ela não é infalível. E o ato contínuo que você fizer, você tem ali a consciência, ela está ali perfeita, só que o ato contínuo, sabe, de más ações, ou a constância de envolvimento com o que não presta, o que não serve, a constância de alimentar a sua consciência de coisas ruins, entendendo que elas seriam boas, isso vai enfraquecendo, sim, a sua consciência. Você vai perdendo a noção, inclusive, do que você entende como certo ou como errado. Você começa a absorver para você coisas erradas como sendo certas, né? É por isso que os preceitos das Escrituras e a ação do Espírito Santo é necessária em nossa vida. É aquilo que nós falamos sempre para os irmãos. A escolha é feita. É você escolher Cristo. É você viver uma vida santa, meus irmãos. É desta maneira. Amados, uma boa consciência, meus irmãos, ela indica um coração puro e uma fé autêntica. E isto é essencial para uma vida de amor, para uma vida de comunhão com Deus e de paz interior, para você carregar isso dentro de você e alimentar dentro de você. É a alegria de Cristo dentro do seu coração. Atos 24:16 fala sobre isso. A Escritura, meus irmãos, atesta que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja como fica muito claro. Ok? Isso está lá em João 16, de 8 a 11, fala muito claramente sobre isso. Entenda, portanto, que a consciência de Adão, lá no princípio, operava pela comunhão direta com Deus. Ou seja, a consciência de si e do outro estava no relacionamento com Deus. Ok? Então, a comunhão trazia a consciência a Adão. A comunhão trazia a consciência a Adão. E é isso o que existia lá no princípio, é o que nós buscamos hoje para nós. É a consciência, meus amados, que nos traz, ok? Que nos traz esse relacionamento. É a consciência no relacionamento com Deus que nos traz toda essa preparação, todo esse equilíbrio da nossa mente, né? Então, a comunhão com Deus vai nos trazer a consciência, que é o que acontecia com Adão lá no paraíso. Sabe? Adão, ele conhecia Deus como Criador, ele sabia que Deus era o Criador, e ele se sabia também, ele se conhecia como um ser criado. E criado para quê? Para a glória de Deus, meus amados. É dessa maneira. Ocorre que com o pecado, com a entrada do pecado, esta consciência pura que ele tinha, esse relacionamento puro com Deus, foi maculado, passando assim de uma consciência inocente, não é uma consciência inocente de criança, como eu estou falando. Estou falando de uma consciência inocente na relação com Deus. Tinha conhecimento de tudo, mas existia dentro dele a inocência. Ele passou dessa consciência da inocência, que é a que nós vamos adquirir no futuro, no reino de Deus, para uma consciência moral. E esta é a consciência que nós estamos vivendo hoje, a consciência que julga. Ou seja, ali, naquele momento do pecado, foi instalado dentro de nós e, por Jesus, um tribunal, sabe? Dentro de nós é a consciência, e sobre ela que nós estamos falando hoje aqui. Ela nos absolve, ela nos condena, então nós refletimos, ela fica dando esses
essas nuances para nós, nos condenando. Pô, você fez isso de errado, não pode, se arrepende. É dessa maneira. Sabe? Então ela nos absolve, ela nos condena, nós sabemos e temos discernimento. Agora, o que mais nós alimentamos dentro de nós? É isso que nós viveremos. Então não se conforte, se conforme com a palavra de Deus. Não se conforte, não se conforme. A nossa consciência, meus irmãos, ela passou assim a julgar e a sentenciar ali o certo e o errado. Agora, não confunda a inocência que Adão tinha e que nós vamos voltar a ter com ignorância. Adão, ele era inocente, mas ele tinha o conhecimento em si de todas as coisas, sem dúvida nenhuma. Ele não tinha, era a maldade, porque ele não conhecia a maldade, ele não conhecia o mal até ele pecar. E quando peca, se instala o direito e a lei natural. E o que seria isso? Né? O direito e a lei natural. É a lei escrita na própria criação. É a lei inscrita ali na própria criação. E isto é anterior, meus amados, a qualquer lei humana. A lei de Moisés, qualquer lei humana que você imagina. Essa lei, ela foi inscrita dentro de nós, ela já veio para nos julgar, tanto que ele se viu pecador, ele se viu nu, então ele começou a se julgar. Então até ali não tinha lei imposta. Então isso é anterior, meus irmãos, a qualquer lei humana que você possa ter ouvido falar. Antes mesmo de aprendermos as leis, nós temos uma consciência que dita o que é certo e o que é errado. E ela é expressa, meus amados, pela natureza da consciência humana. Ela nos foi dada ali no momento da criação. Portanto, isso é inato, isso está dentro de nós. E assim nós percebemos que a criação, ela é indesculpável diante de Deus. Nós vemos isso em Romanos 1:20, que diz assim, né? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas. Elas são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. Que são feitas, então as coisas são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que elas fiquem inexcusáveis. E quando nós falamos em inexcusáveis, alguns podem não conhecer essa palavra, né? Essa palavra é do grego, né? Anapologetos, ou seja, é uma coisa sem desculpa, sem defesa, aquilo que não pode ser defendido, indesculpável. Ou seja, para Deus não existe o eu não sabia. Ou eu não sabia. Para Deus não existe o eu não sabia. Por quê? Porque a nossa consciência, ela é inata. Sabe? Essa consciência que Ele nos deu nos permite sim discernir sobre todas as coisas. Esta consciência é o que prende de forma ali inseparável o espírito da alma. E ela só pode ser penetrada, meus amados, pela palavra de Deus, conforme diz Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é tão fina, né? É afiada que ela separa a alma do espírito. É só ela que faz essa separação. É a palavra de Deus que ela vai lá e discerne sobre todas as coisas que você tem dentro de você. É dessa maneira. Então entenda, meus irmãos, que o inerente ao ser humano, o que é natural ao ser humano, é o apego, é o abraço, é o cuidado, é proteger, sabe? É amar. E essas coisas, elas vêm ali quase que por instinto, como nós sabemos, vamos dizer assim, são instintivas. Porque quando você quer se proteger de algo que te agrida, sabe, você deve entender também que o seu próximo, ele também quer. Então não é só você que tem o direito, o poder de se defender. O outro também tem. Não é verdade? Ela também tem. Essas coisas elas não são, meus irmãos, aprendidas pela cultura, nem pelo governo, nem tampouco impostas por leis.
Isto faz parte o que? Da formação humana. Isso independe, inclusive, e até da religião. Está dentro do ser humano, foi escrito dentro do nosso coração, do ser humano, meus amados. Não estou falando de cristão apenas aqui, não. Veja lá em Gênesis 3,7, né? Que diz assim: os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Isso é a consciência trabalhando, meus amados, entrando em ação naquele primeiro momento. É neste momento que a consciência moral ganha vida no ser humano. É aquele primeiro momento que ela ganha vida, meus amados, no ser humano. E é aqui também que ela acaba por afastar aquele período de inocência que nós mencionamos, que nós falamos aqui com os irmãos. É a partir daí, né, que ela passa a governar a existência humana, até o momento da nossa restauração em Cristo Jesus. Isso fica muito claro. Quando nós formos arrebatados, quando nós estivermos com Ele lá, nós estaremos totalmente restaurados. E ali nós teremos de volta essa inocência. Né? Ali nós voltaremos novamente à consciência da inocência, conforme ensina lá Apocalipse 21:4, que diz que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos e não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá também mais dor. Por quê? Porque as coisas antigas são todas passadas. Amém? É desta maneira, não é verdade? Agora, meus irmãos, certo é que enquanto com os pés nós estivermos aqui sobre esta terra, esta consciência moral é o que ditará a regra individualmente a mim e a você. Isso é individual, isso não vem de forma coletiva não, viu, meus amados? A minha consciência é minha e a sua é a sua. Com o que é que você está alimentando a sua consciência? Eu tenho que sempre me corrigir e estar alimentando com coisas boas a minha consciência, meus amados. É desta maneira, né? Você sabe conhecer e perceber as maldades que a pessoa faz ou que você faz, sabe? Ninguém vai precisar te alertar sobre isso. A consciência que Deus te traz esse peso, te mostra, em muitos casos, a consequência. Mas para isso você precisa viver esta comunhão com Deus, você precisa viver esse relacionamento com a Escritura Sagrada. Precisa você passar a se alimentar das coisas boas. Quando você se permite isso, sabe, meus amados? Quando você se permite isso, você vive verdadeiramente a palavra de Deus, vive verdadeiramente uma consciência moralizada. Sabe? Agora, se você não se permite isso, se você não se alimenta disso, cada dia mais vai piorando a sua situação. Isso vai tomando conta do seu ser. E aí a maldade ela vai se tornando alguma coisa assim natural. Sabe? Vai se tornando alguma coisa assim natural, meus amados. E aí você não sente mais o peso da maldade. E quando você tem isso dentro de você, você tem outra coisa dentro de você que pesa bastante. E está na Escritura, na leitura, nós percebemos quando você faz isso, quando Adão fez isso, quando qualquer um de nós fazemos isso, nós adquirimos também o que? O medo, que está lá em Gênesis 3:10. Temi, Senhor, eu temi, Senhor. Então nós aprendemos o medo, e esse medo não existia na inocência, não é verdade? Agora, na moralidade, nós percebemos também o medo. Isso passa a fazer parte, meus irmãos, da nossa vida. É ele que nos leva, para que vocês fiquem sabendo, a muitos problemas. É ele que nos leva a muitos problemas, como a ansiedade, a depressão, confusão mental, isso além de muitos outros, que se eu for enumerar aqui, sintomas físicos também, se a gente for enumerar, a gente vai longe nessa aula. Então o medo nos leva a todos esses problemas. Agora que fique certo que só temos medo porque temos culpa, meus amados. Livre-se dessa culpa. Tenha uma consciência limpa. Busque o
melhor para você, meu irmão. Busca o melhor para você. Viva essa relação com Deus. Se permita ser restaurado. Viva a alegria de Deus dentro de você. Compartilhe isso com seus irmãos. Sabe, nós vemos lá que Adão, ali, ao saber-se nu naquele momento, ele percebeu ali a consciência moral nele, o conhecimento naquele momento do que era mal diante de Deus. Então nós sabemos o que é mal diante de Deus, meus irmãos. Ali a culpa ganhou vida. Ela ganha vida própria. E assim ela, infelizmente, permanecerá em nós até o nosso encontro com Cristo. Porém, nós não estamos sozinhos. Jesus veio e deu a sua vida para o nosso resgate. Então ele nos deu força para lutarmos contra tudo isso. Nós podemos sim resistir a tudo isso. Podemos resistir sim a todos esses ataques mundanos que nós sofremos ali. Meus amados, quando nós passamos a ter esse tipo de relação com Deus, nós passamos a não viver mais nós mesmos, como disse Paulo, mas Cristo passa a viver em nós. Isso está escrito lá em Gálatas 2, no versículo 20. Esta é a renovação da mente, meus amados, do texto que está proposto em Romanos 12, 2. Vocês lembram? Nós lemos muito esse texto, já falamos bastante. Essa é a renovação. Quando nós não somos mais nós vivemos uma vida em Cristo Jesus. É isso. A consciência, ela é natural. Natural. A lei, ela é natural para quem vive uma vida em Cristo Jesus. Enquanto isso não ocorrer, meus irmãos, nós teremos 3 problemas muito sérios, enquanto nós não ganharmos essa luta, né? O primeiro deles é uma consciência cauterizada. Essa consciência ela não vai se entender errada nunca, sabe? Ela não vai aceitar a renovação, porque ela não vai estar errada. Eu sou, é assim mesmo, eu enxergo assim e é desse jeito, né? É uma consciência cauterizada. E biblicamente falando, meus irmãos, se você fecha uma ferida infeccionada ou uma mente pecadora com um pecado, ela vai continuar operando, ou seja, o pecado vai continuar operando na sua vida. Efésios 4,19 diz o quê? Os quais, havendo permitido em si todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda a impureza com muita ganância. É dessa maneira. A segunda consciência também que nós podemos ter é uma consciência muito fraca. É aquela consciência legalista, tipo assim, tudo se baseia numa lei ou numa regra. Então a minha consciência é assim, eu vou orar, eu tenho que ajoelhar, eu vou orar, eu tenho que fechar o olho, eu vou orar, eu tenho que olhar para cima. Ou seja, é uma consciência que acredita em rituais humanos. Em rituais humanos. Então existe um ritual para fazer uma coisa. Então se eu não fizer aquilo, eu não tive tempo de ajoelhar, eu não posso orar. Pode, lava a louça orando, limpa a casa orando, deita para dormir orando. Pode, você pode sim. Não estou falando só disso, não. Louve a Deus em todos os momentos da sua vida, do seu dia. Né? Como é que eu vou dizer para os irmãos assim? São pessoas, vamos dizer assim, são pessoas que se sentem culpadas por algo que não é errado. Se eu não ajoelhar para orar, eu não estou orando e aí eu vou me sentir, eu estou culpado. Sabe? São pessoas que se sentem culpadas por essas coisas. Vamos dizer assim, na verdade, meus irmãos, para encerrar aqui o assunto, é falta de conhecimento, é falta de atenção,
é uma desatenção muito grande com relação às leituras e às coisas, falta de interesse de leitura, de aprender, de perguntar para alguém que sabe, me orienta nesse sentido, alguém que saiba, meus irmãos. Não vão cair na armadilha de ficar ouvindo coisas pela internet. Tenha um relacionamento com a pessoa em quem você acredita. Né? Agora, estes ainda são menos mal. Por quê? Porque são passivas de serem remodeladas. Conversando com essas pessoas, elas vão ser modeladas, sim, elas vão ser trabalhadas e vão ser tratadas. E nós temos também aquela consciência contaminada, né? Corremos o risco também, consciência contaminada. Tito 1,15 fala sobre isso. Ela é maculada, ela é fermentada, né? Tipo assim, eu estou na igreja, mas eu ainda me sirvo do cálice da destruição. Só que a pessoa não enxerga, está cauterizada também a mente dela, né? É estar na igreja por estar, é ir para fazer parte do convívio social. Ela acha que não tem problema estar na igreja, estar tentando se dedicar a Deus, mas fazer parte de muitas ações humanas, se envolver com muitas coisas. Na minha igreja fala-se muito de pessoas cristãs buscando pessoas aí que não são da mesma religião para orientar elas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Amados, entendam que a Escritura Sagrada, ela deve ser o nosso modelo e padrão para que nós possamos seguir com a nossa vida. E para isso nós precisamos entender que nós temos um Deus e ele tira a nossa culpa e trabalha o nosso ser. Nós aceitamos Jesus, perdoados estão os seus pecados. E a partir dali, meus amados, é a busca, é a continuidade na santificação. 1 Coríntios 4,4 diz assim: pois eu em nada me sinto culpado. Olha, como é que pode, né? Pois eu em nada me sinto culpado. Agora prestem atenção, que maravilha. Contudo, eu não me sinto justificado, porque a minha consciência está me orientando, me ensinando e me direcionando. Então, eu estou fazendo tudo aquilo que a minha consciência e o que a palavra de Deus me ensina. Eu estou vivendo esta relação de fato. Contudo, eu não posso me sentir justificado, porque eu não posso justificar a mim mesmo. Assim diz a palavra de Deus. Se eu julgasse a mim mesmo, eu não seria julgado. Não é isso? Aquele que me julga é o Senhor. Então eu tenho que buscar ser o melhor e ainda assim contar com o julgamento do Senhor e com a visão dele, porque ele conhece o profundo, ele conhece lá dentro. Como é que você está lá dentro de verdade? Não aquilo que você transparece, não aquilo que você deixa os outros ver, mas você de verdade, você de verdade. Deixa eu trazer aqui para onde eu estou, meus irmãos. Isso, você de verdade. Ele conhece, ele sabe, então é ele quem vai poder te julgar, é o Senhor que te julga. E isto, meus amados, é apenas um autoexame que nós fazemos antes do nosso julgamento final, onde você não se sente culpado. Você tem que fazer esse autoexame e ver que você realmente perseverou, mas você tem a culpa, sem dúvida nenhuma. Você perseverou, né? Aí você tem a consciência, voltamos à consciência de tudo o que você fez, se certo ou se errado. Mas nem por isso nós nos justificamos. Sabe? O que nós fazemos é confiar no julgamento perfeito pelo Senhor, porque é só Ele que enxerga lá dentro, como eu disse para os irmãos. Nós não temos, meus amados, por nada que nós fizermos, mérito algum. Não temos. É única e exclusivamente a graça de Jesus que nos salva, meus irmãos. Portanto, que nós possamos usar de maneira correta a nossa mente, que nós possamos permitir que a nossa consciência direcione os nossos atos e que nós possamos alimentar a nossa consciência da Escritura Sagrada, de coisas boas e de tudo aquilo que já foi colocado dentro do nosso coração lá no princípio, lá na criação, meus amados. Portanto, que nós possamos usar de maneira correta a nossa mente, a nossa consciência, andando sempre
nos caminhos do Senhor. Isso, andar no caminho do Senhor, nós recebemos depois. Mas lá no início nós já temos esses princípios morais que direcionam o que nós podemos ou não fazermos. Você sabe no profundo de você o que é certo e errado, e sempre soube. Não precisou você ler a Escritura para saber, você sempre soube. Por quê? Porque Deus ele sempre esteve presente nesta relação de você com você mesmo e nesta relação de você com Ele. Você apenas tem um encontro mais proximal com Ele, conhecendo a sua Escritura. Sabe? É a sua consciência que já vem desde lá do princípio andando nos caminhos do Senhor. E agora se agrega mais conhecimento. Não é mérito. Não é mérito, é simplesmente aceitar a Jesus, é trilhar aquilo que ele apresenta no seu evangelho, ou seja, é praticar a obediência pela consciência da verdade e conhecendo a verdade, você se arrepender de fato dos erros cometidos. E arrependidos, buscarmos a mudança e a transformação necessária para que a graça de Jesus esteja com cada um de nós. Portanto, tenha consciência de tudo para uma vida saudável, tanto diante de Deus como diante dos homens. Eu acredito que vocês tenham entendido o que é consciência. Eu acredito que, se ficar alguma dúvida, vocês têm liberdade para perguntar para mim, tanto pelo YouTube, como também pelo meu WhatsApp, tá bom? Então, que vocês possam ter uma semana abençoada, em nome de Jesus, com muita saúde, paz, muita prosperidade, tanto espiritual como material também, e que Deus esteja sempre guiando os nossos caminhos. Deus abençoe.